Formal. Aqui, agora, só para me situar, começando o jogo você tem que ir para lá? Não, né? Minha parte eu já fui. Aqui a Folha do Recôncavo.com.br, o muraldebugarim.com e a TV Rua. Nós hoje vimos aqui ao Estádio do Galícia. O Estádio do Galícia fica na região do Iguatemi, em Salvador, e é esse espaço que vocês estão vendo aí. Mas hoje nós vimos aqui com uma missão que seria conhecer um jogador que está se revelando, que é filho do Cinho do Vitória. Cinho do Vitória é um personagem já aqui de Salvador, um dos grandes torcedores do Vitória, e que conta uma história hoje já reproduzida na imprensa e nas redes sociais, que é fervoroso torcedor do Vitória e hoje tem um filho de 3 anos de idade que é torcedor fanático do Bahia. E é com o Cinho que a gente vai começar a conversar um pouquinho mais tarde, mas a gente terminou aqui com as improvisações que acontecem da TV Rua, conhecendo um novo personagem, né, que nós já ouvíamos falar, que é o figuraço Wagner. Wagner carioca, paulista, é conhecido como gordo, diz ele que se procurar Wagner ninguém sabe o que é. Eu achei ele também um pouquinho parecido com o Tim Maia, mas diz que alguém realmente às vezes o chama de Tim Maia. E antes a gente terminou obtendo umas informações aqui dele que achamos muito interessante para as pessoas conhecerem um pouquinho do futebol, pelo menos aquelas que não conhecem o futebol no seu início, no seu começo, na formação dos craques, que ele é uma das pessoas que faz esse tipo de trabalho. Aí, Wagner, você vai dizendo reproduzindo o que a gente conversou aqui, à medida que o tempo for passando eu vou tentando fazer umas perguntas, porque eu percebi que tem muito o que dizer, não só para a torcida, mas também para cidadãos, com o seu trabalho no futebol. Realmente é o que eu estava te explicando. Cada menino desse que está aqui é um menino que a gente tira da rua. Nós fazemos um trabalho visando o amadurecimento dos garotos, ser um futuro jogador, ter uma personalidade boa, ser um cidadão em geral. E a gente busca esse espaço que nós temos, dar a oportunidade para os meninos desenvolver. Lógico que para isso acontecer, nós temos os treinadores, os preparadores físicos, treinadores de goleiro, coordenador, diretor. Isso tudo invoca um global. E nós somos um time pequeno, que queremos subir, né, para a primeira divisão. E estamos buscando esses jogadores que ajudem a gente subir para a primeira divisão. Tirando eles daqui, pegando eles novos e tentando trabalhar, tentando moldar de acordo com o futebol para eles chegarem forte na idade adulta. Ô Wagner, normalmente quando se fala, aqui quem está perguntando é uma pessoa que só acompanhou o futebol até 1970, né? Ou seja, eu estou totalmente atrasado, deixei de ir aos estádios por conta dessa violência que está aí, trânsito ruim, mas sou um fervoroso torcedor dos babas, dos treinos e disso que a gente vai ver daqui a pouco aqui. O que é que você, que vem também do esporte, vem dos jogos, foi profissional de futebol, qual a diferença que você vê, por exemplo, entre as pessoas que fazem esse trabalho hoje, as pessoas que faziam esse trabalho antes, e o que era o jogador e também o garoto do futebol, por exemplo, nesses últimos 10 anos, se mudou alguma coisa, se está igual? Eu entendi bem, olha só. O que acontece? Antigamente o futebol era um esporte marginalizado, né? Você falava para o seu pai que era ser jogador de futebol, o pai quase morria. E a pessoa jogava por gostar, por paixão, por vontade mesmo de ser alguém no meio do futebol. Hoje em dia não, hoje em dia até os próprios pais perceberam que o futebol é uma profissão como outra qualquer, como um médico, como um engenheiro, e pode dar o mesmo lucro ou até maior. Então o que acontece? Hoje em dia a profissionalização do futebol está muito grande.
muito grande. O futebol deixou de ser aquele futebol moleque, de rua, para ser um futebol profissional. Tanto é que você vê o menino hoje de 14, 15 anos jogando em time profissional. Como tem aquele do Santos, o Andrade lá, que tem 16 anos jogando no profissional do Santos. Uma tradição que tem o Santos, com a camisa que tem o Santos, um menino de 16 anos jogando. Então, o que acontece? Quanto mais cedo você começar o trabalho, mais personalidade, mais moldar o jogador, você vai ter condições de fazer em prol do seu clube. Então, quando a gente chega aqui, você vê ali meninos de 14, 13, 12 anos que estão em formação pessoal, eles se formaram em jogadores. Aí você vê a diferença. Antigamente, o futebol era 80% habilidade e 20% físico. Hoje inverteu. É 80% físico e 20% habilidade. Eu penso assim, como ainda pessoa do interior, de um local pobre, e que a gente às vezes vê talentos assim extraordinários e de repente não tem como trazer esses jogadores até aqui a Salvador para ir para um time de futebol e para treinar. E normalmente a gente, quando ouve falar em alguém que quer começar a jogar o futebol, todo mundo só pensa nos grandes clubes, não é? E de repente eu percebo que há muitas opções para quem quer começar e às vezes as pessoas não conhecem, né? Se de repente aparece um garotinho lá do interior, que algum prefeito, algum amigo, alguém diz assim, esse menino é bom, e de repente resolve vir aqui para o Galícia, o que era que você aconselharia a essas pessoas, aos pais, ao garoto, enfim, a todo mundo? Primeiro, não deixar interromper o sonho do garoto, do jovem. Ele quer ser jogador de futebol. A pessoa, como pai, como mãe, os tios, tem que tentar incentivar os meninos a ser alguma coisa, que é o sonho dele. E aqui o Galícia, a gente recebe pessoas de fora do estado, de fora, até do país, que esse ano aqui a gente tinha jogador da Bolívia, menino de 15 anos da Bolívia. Então o que acontece? O Galícia recebe esses meninos, faz uma avaliação, passa por um treinamento, eles são avaliados, são observados por pessoas experientes no futebol e a gente tenta dar oportunidade. Isso que você falou é a coisa mais certa. Quando um garoto pensa em ser jogador de futebol, ele pensa logo grande. Eu quero o Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, o Vasco, o Flamengo. Eu, por exemplo, já queria jogar na seleção. Então, sem jogar em time. Mas hoje, como tem muito empresário, que tem muita influência no time grande, hoje o caminho tem que ser ao contrário. Joga num time pequeno, faz um bom campeonato, o próprio empresário olha, esse menino tem qualidade, vamos ajudar ele. Aí ajuda ele a entrar nos grandes clubes. E o que é preciso, vamos dizer, quem não tem recursos, porque o problema nosso também, você sabe que é recurso. Eu estou me referindo a uma criança lá do interior, que os pais são pobres, normalmente eles vão receber ajuda de amigo, faz aquela vaquinha. Aí eles fariam como? Vamos pensar assim, olha, eu quero ir treinar no Galícia, lá em Salvador. Aí você pensando no lugar desse garotinho ou do pai do garoto, o que era que você faria para ele chegar aqui? Tipo, condução, hospedagem, alimentação, essas coisas. O que acontece? Porque isso aqui, muitos garotos do interior que sonham com isso que você acabou de dizer, vai escutar, né? Vai ver também você falando. O que acontece? Um pai que tem um menino que queira virar um jogador, que queira, entre em contato com a gente, que a gente tem o nosso site oficial, galiciaec.com.br, agenda, a gente tem alojamento, assim que surgir uma vaga no alojamento, a gente manda o menino vir, faz uma avaliação de uma semana com nossos treinadores e ele vai ficar, não dá para ficar. E a gente dá aqui alimentação, hospedagem, o campo de treinamento para o garoto desenvolver o Quer dizer, não há custo nenhum para o garoto. Não, nesse sentido não, porque você vai estar agendando. Perfeito. E ele, como vem de uma cidade do interior, ele tem que comunicar, porque nós temos nosso alojamento aqui, mora aqui dentro mesmo do clube.
Depois até vou te mostrar. Nós vamos temos ver. 10 quartos, 2 camas cada quarto, com ventilador bom, com alimentação boa, com tudo, que, graças a Deus, que dá para o garoto ficar tranquilo. Temos um coordenador que fica dentro do alojamento para uma eventualidade, acontecer alguma coisa, ele tem uma pessoa apta a resolver ali. Então tudo isso você pode entrar em contato com o site e o site vai dar essas informações. E a gente vai passar essas informações também em relação ao estádio. Aí uma pergunta, olha, isso aqui eu estou te fazendo a pergunta, mas se você lembrar alguma coisa aí em relação a isso, você pode ir tocando o barco, vou ir falando o que você... Porque minha intenção aqui hoje, na verdade, era falar com o Cinho, mas eu vi que você tem muitas informações por demais importantes, e que eu conhecendo pessoas assim das periferias, pessoas também do interior, que sonham em ser jogador de futebol, e muitos deles não sabem nem como começar, nem qual ônibus pegar para chegar até aqui, não é? Aí a pergunta também que eu vou lhe fazer é o seguinte: e o garoto pobre da periferia de Salvador? Esse já tem uma condição melhor, tem um babinha no fundo da rua. Aí eu lhe pergunto, de repente é um talento, uma coisa extraordinária. Como é que esse garoto vai ser descoberto e vai chegar aqui? Não. Conte uma história desse tipo aí que você sabe, que você viveu. A gente aqui, a gente faz jogos amistosos. A gente faz jogos, o pessoal da periferia tem uma escolinha lá, uma escolinha aqui, a gente te convida para vir jogar contra a gente. A gente observa talentos de outros lugares, eles vêm para cá fazer um amistoso, a gente pega um ou dois e traz para cá. Se tem qualidade, traz. A maioria do pessoal da gente aqui é tudo daqui, da cidade de Salvador. Tinha uma preocupação, Cinho, que eu via com o pessoal do interior quando eu morava lá, que era assim, a questão do estudo, né? Os pais diziam assim, olha, eu não vou mandar para jogar futebol, porque lá ele vai ficar sem estudar. Mas aqui, todos esses meninos que estão alojados, esses moleques que a gente chama... Vocês paulistas, eu quero até dizer que o pessoal baiano, que está ouvindo a gente, quem não sabe, é muito comum essa linguagem lá em São Paulo, né? Chamar de moleque é porque eu já vi uma briga feia de um pai paulista ou de um pai baiano, porque o paulista chamou de moleque, mas é criança. Não, mas é moleque no bom sentido. Aí, esses garotos que ficam aqui alojados, a gente providencia escola. Nós alojamos aqui agora 16 que estão em avaliação, 3 ou 4 foram aprovados e já começam a estudar agora nessa segunda. A gente vai atrás. Não adianta você querer formar um cidadão sem estudo. Ele tem que ter um estudo para ser um cidadão. E o jogador principalmente, ele tem que ter estudo. Porque hoje em dia no futebol, eu sou empresário de futebol. Aí eu tenho um jogador que não sabe ler nem escrever. Eu vendo ele por 1 milhão. Aí eu chego pro menino e falei, vendi você por 100 mil. Ele não sabe a diferença de 1 milhão e 100 mil escrito. Aí eu falo, vendi você por 100 mil, quero meus 20% dos seus 100 mil. Os 20% dele dá 20 mil. Ele vende o menino por 1 milhão, fica com 920 mil e dá 80 mil pro coitado do menino, que é ele que joga. Então aqui a gente preza ao contrário. O menino tem que ser inteligente para saber o que está fazendo. Porque, infelizmente, até no futebol tem os mau caráter, os caras que aproveitam da ingenuidade das pessoas e tudo. Então por isso que o futebol tem que estar interligado à inteligência. Se o menino não estudar, não adianta ele ser um craque. Vai ficar, pede para Miyagi, vai ficar sempre refém de empresário. A pergunta, perfeito, isso aí não há dúvida. E o que eu observo, se eu estiver errado você vai me corrigir, todo mundo observa, né, que o jogador hoje não é só um jogador, ele é uma pessoa que é chamado para falar, não é, na televisão. Me falaram que termina o jogador que sabe se expressar, ele ser mais valioso no futebol, porque ele vai entrar, por exemplo, no marketing de uma empresa, ele falando melhor, isso é o que me disseram, você vai me corrigir. Ou seja,
Ou seja, não basta ser jogador de futebol mais hoje, né? Que você tem a televisão, tem a fala da pessoa, que antes a gente percebia que o número de analfabetos no futebol talvez fosse bem maior. Bem maior. Bem maior. Hoje são pessoas de universidades, ou pessoas que mesmo não passaram pela universidade, mas que têm uma boa fala, né? A boa forma de se expressar, né? E até a aparência também, hoje tem pesado muito, né? Ou não? Então vou te dar um exemplo claro disso daí. Você tem um goleiro chamado Rogério Ceni no São Paulo. Aí você escute uma entrevista de Rogério Ceni, escute uma entrevista de Jobson. Aí você vai entender bem. Aí você vê a carreira de Rogério Ceni e veja a carreira de Jobson. Porque Rogério Ceni é um goleiro estudado, consagrado. Ele ganha hoje em torno de 500 mil por mês. Jobson, que tem muito mais talento do que Rogério Ceni, que é um craque de bola, é um cara perfeito jogando bola, quase. Ele não, hoje, se ele estiver ganhando 30 mil é muito. Por quê? Os caminhos são diferentes. Rogério Ceni buscou o conhecimento. E Jobson achou que os 30 mil estavam suficientes para ele. Ele chegou a ganhar 200 mil no Botafogo. Hoje o salário dele foi reduzido a 30. Por quê? Porque ele não sabe. Não tem os patrocinadores também, Você né? corta patrocinador, corta direito de imagem, corta as propagandas que o cara faz, vai cortando, vai caindo. Rogério Ceni é um cara correto fora de campo. Você não vê no jornal, Rogério Ceni aprontou isso, aprontou aquilo outro. E Jobson toda hora está na página de jornal. Jobson apronta mais uma, Jobson apronta mais outra. Então é isso que acontece com o cara, que a diferença do cara inteligente e do cara que não sabe as coisas. Você pega o Rogério Ceni, o cara já fez 2 faculdades jogando bola. E Jobson fez o quê? Já foi para manchete de jornal, já foi preso, já foi pego em doping, já foi... Você está entendendo o que eu quero te dizer? Pois não. As diferenças disso, você tem que, antes de formar o jogador, você tem que formar o cidadão. Porque se ele não der certo no futebol, ele está aqui apto. Vou dar um exemplo que eu dou aqui para todo mundo. Meu filho, ele tem 17 anos, fez terça-feira. Ele joga futebol. Ele vai acabar o segundo grau agora. Pronto, acabou o segundo grau. Ele só tem até 20 anos de idade para me provar que vai ser jogador. Aí vamos supor que chega no 20 anos, ele tem 17. Chega no 20 anos, ele não virou jogador. Com 20 anos eu ponho ele numa faculdade, com 25 anos ele pode ser um médico. Você concorda? Porque ele estudou a carreira dele toda. Não atrapalha, o futebol não atrapalha. Não atrapalha. Ele com 20 anos de idade, vamos supor que ele terminou o segundo grau agora. Eu não vou pôr ele numa faculdade agora, porque eu vou investir nele no futebol. Só que por que eu vou fazer isso? Porque se com 20 anos ele não der certo no futebol, com 20 anos eu ponho ele numa faculdade, com 5 anos ele vira médico, com 25 anos ele é formado em medicina. E arriscou uma carreira que podia ser a realização Agora, do se sonho. ele for aprovado no futebol, der sorte de pegar um time grande, aí eu que vou pegar no pé dele para ele fazer a faculdade, que nem o Rogério Ceni fez. Pois não. Entendeu? Ou seja, a resposta não só foi uma resposta, você deu uma lição aqui para muita gente que termina preocupado em não investir no futebol, no garoto, com medo de ele perder a parte acadêmica e realmente não há esse prejuízo. Não. E depois, seguindo o futebol, ele fez uma história, né? Mesmo se aos 20 for comprovado que ele não será um grande jogador, ele teve uma formação que é fantástica dentro do futebol. Né? Que volta a te dizer, ele faz uma faculdade, fez a faculdade, com 25 anos ele pode ser um engenheiro, um médico, o que ele quiser na vida. O que ele quiser. E a gente preservou. O importante de tudo é o adolescente não parar de estudar, concluir o seu segundo grau, tem que concluir, porque o segundo grau sendo concluído, a gente consegue pôr ele numa faculdade se ele não virar jogador. Agora, se ele parar aqui, ele consegue ir para uma faculdade com 5º ano primário?
ele tem que ir para terminar o segundo grau. Quando ele terminar o segundo grau, ele pode tentar a carreira dele de jogador, que é um vestibular. Aí depois você vai para a faculdade. Vai, né? Eu vou te pedir licença, porque o Baba vai começar. Eu estou chamando o Baba no sentido carinhoso. E nós vamos voltar outras vezes aqui, porque eu já vi que você tem muito o que ensinar para essa garotada aí e para os adultos também. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Meu patrão aqui.